Aí, ó, o famosinho a preferência aqui é minha, seu mortinho. Eu trabalhando aqui, rapaziada. Você, rapaz. Olha só que incapacitado. Olha só que maluco. Aí, rapaziada, galera, aí, ó. Eu trabalhando aqui, ó, nas entregas aqui, ó. Você avançou, eu nas e vem aqui trabalhando. Eu avancei o quê, irmão? Presta atenção. Vira homem, rapaz. Respeita quem tá trabalhando. Só aí, ó. O famosinho da internet aí, ó. Avança a parada obrigatória. Avança a Cadê parada obrigatória? Cadê parada obrigatória? Me mostra a placa de pare. 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 Você me respeita, rapaz. Você que me respeita. Você me respeita. Você que me respeita, irmão. Não de mim não, irmão. Presta atenção, irmão. Pega sua moto, vai embora. Eu tô tentando, mas esse maluco não deixa. Calma. Esse maluco não deixa eu embora. Tá bom, mas eu não vi a porra, não vi o cara, eu vim embora. Aí ele quer me bater? Aí ele quer me bater? Não dá o direito. Eu vou te processar, ô seu maluco. Você me agrediu. Olá, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Seja muito bem-vindo, sou Abimael Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a polêmica do momento. Sim, Ben Mendes, que você viu aí nas primeiras imagens, se envolveu em uma briga com o motoboy e num primeiro momento ali o Ben Mendes reagiu, né, e até partiu para um ato aí de agredir, não posso completar a palavra porque a plataforma nos pune, mas você viu o que aconteceu, ele foi para cima do motoboy, o motoboy disse que teve que fugir, se abrigar na casa de pessoas ali da vizinhança, enfim, foi uma polêmica só. E o Ben Mendes, ele falou ontem no seu YouTube a respeito de tudo isso. De primeiro momento ele estava bem assim, irritado e soltou os cachorros aí para cima de todo mundo que estava indo nas suas redes sociais comentar, mas ontem ele veio e ele falou coisas aí bastante contundentes. Eu quero compartilhar com você hoje a reação do Ben Mendes agora depois de toda essa polêmica. Antes, deixa a sua inscrição aqui, ative o sininho das notificações, não esquece de deixar o seu like. Agora, muito importante é o comentário. Gente, comenta qualquer coisa aí para ajudar os vídeos a engajarem, tá bom? O canal está crescendo, passamos os 1000 inscritos, mas eu conto com você aqui nos comentários. Muito importante você deixar a sua opinião aqui nos comentários, porque assim o vídeo é entregue para mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos reagir hoje ao vídeo do Ben Mendes. Roda! Eu apareci na Rede Globo de televisão hoje. Sim, a Globo, como abutre, está rodeando a minha carne. Eu apareci na Rede Globo hoje, mas eu errei. Sim, apareci lá porque errei. Mas é importante lembrar que no final de maio, precisamente no dia 30 de maio, foi publicada uma reportagem na qual eu e a minha equipe fomos agredidos no exercício da profissão de jornalismo dentro de uma empresa de Belo Horizonte. Chamamos a polícia militar e no final o agressor saiu livremente recebendo um tapinha nas costas. E a Rede Globo de televisão não falou sobre isso. Em nenhum momento, em nenhum trechinho dos jornais da Rede Globo houve uma menção a esse fato terrível. Em 2023, também no exercício regular da profissão, a minha equipe sofreu uma tentativa de agressão por um empresário com um cabo de vassoura nas mãos. Chamamos a polícia militar na época e sequer atenderam a ocorrência e a Rede Globo nada falou sobre isso. Nós temos denunciado diversas violações à defesa do consumidor no estado de Minas Gerais e a Rede Globo nada fala sobre isso. Mas eu errei. E porque errei, a Rede Globo reserva um tempo da sua programação para me colocar nas suas redes. Errei. O que aconteceu? Ontem eu estava no carro com o meu filho, eu estava dirigindo, o meu filho de 5 anos estava comigo. De repente, ao passar por um cruzamento cuja preferência é minha, um cruzamento que inclusive o pessoal da vizinhança diz que era parada obrigatória para um motoqueiro, e se não for parada obrigatória, a preferência é minha, porque a lei de trânsito diz isso, quem vem pela direita tem preferência. O motoqueiro nem chegou a bater no meu carro, mas porque ele avançou o cruzamento de forma indevida,
ele já começou a xingar a mim, ao meu filho, de tudo quanto é xingamento. Ameaçar a mim e ao meu filho com todo tipo de ameaça. Inclusive, em um momento, ele acelera a sua moto em direção ao meu carro, juntamente com o meu filho. Errei. Por que errei? Porque diante desse comportamento por parte desse motoboy, eu deveria simplesmente ter prezado pela segurança do meu filho e agido não da forma como eu agi. Porque na tentativa de proteger justamente o meu filho contra aquelas ameaças desse motoboy, eu decidi agir de forma não pensada, não equilibrada. Ok. Quando esse rapaz, antes de eu tomar qualquer atitude um pouco mais incisiva, ele me reconheceu. Ao reconhecer, depois de ter feito todo tipo de ameaça, depois de ter xingado a mim e ao meu filho de toda sorte de xingamento, quando ele me reconheceu, ele decidiu então assumir uma outra postura, gravando com o seu telefone, olha, é o famoso, e começou a dizer, olha aqui pessoal, eu sou trabalhador e olha o que o cara está fazendo comigo, tentando insinuar que eu tivesse avançado uma parada ou que eu tivesse o ameaçando. Naquele momento, eu também já estava gravando, porque quando ele começou a enfiar a moto acima do meu carro, tentando enfiar a moto para cima do meu carro, eu peguei o telefone e comecei a gravá-lo. Mas a minha intenção era só gravar e seguir o meu caminho. Mas quando ele começou a dizer essas coisas para o seu público, eu desci do carro. A minha intenção era só mostrar que ele estava errado, que ele havia avançado um cruzamento, que não era preferência dele. Porém, mais uma vez, ele chega o telefone muito próximo de mim e começa a dizer coisas do tipo, vira homem, palhaço, todos os outros tipos de xingamento que não convém dizer aqui. Eu retorno para o carro e ele novamente insinua para os seus companheiros de que ele era um trabalhador e eu estava agindo de forma errada. Nesse momento, eu desço do carro e vou novamente em direção a esse rapaz e fiz o que, infelizmente, ele gostaria que eu fizesse. E naquele momento, então, eu perdi a minha cabeça, porque ele chega com o telefone celular dele muito próximo do meu rosto, desferindo palavrões, e aí eu perdi a minha cabeça. E o que acontece? Ao invés de zelar pela segurança do meu filho e levar o meu filho para longe daquela situação, eu simplesmente, na tentativa de defender o meu filho que estava dentro do carro e a mim mesmo, eu faço o contrário. Eu tento encerrar aquela gravação desrespeitosa daquele motoqueiro que estava muito próximo do meu rosto. As pessoas que acompanharam aquela discussão, todas as pessoas que lá estavam, me deram razão. Inclusive no vídeo, eu vou deixar um trecho que vocês vão perceber a moradora dizendo para o motoqueiro, ali é parada obrigatória para você mesmo. E ele assume que ele não viu a parada e ele avançou. Calma, esse maluco não deixou eu embora. Tá bom, mas eu não vi a cor, não vi o cara, eu vim embora. Mas eu estou errado. E o que mais me deixa chateado nessa história toda é que, como cristão, no momento em que eu perdi a minha cabeça, eu agi como um cristão não pode agir. Eu falei palavras que um cristão não pode falar. O texto bíblico é muito claro ao dizer que o cristão deve falar palavras que edificam. Um cristão não pode jamais falar palavrão, mesmo que esteja em uma situação de extrema ira e extremo desrespeito, ou debaixo da pior ameaça ou intimidação. O cristão deve zelar pelo comportamento temperado. O cristão deve zelar pelo equilíbrio, pelo domínio próprio. Isso me deixou profundamente chateado, ao ponto de cancelar todos os meus compromissos
eclesiásticos. Eu tinha alguns convites para pregar a palavra de Jesus, eu cancelei todos. Procurei a minha igreja porque devo pedido de perdão ao corpo de Cristo por ter sido motivo de tropeço. Um cristão agindo de forma a não considerar as recomendações do Evangelho. Errei. Eu poderia dizer aqui que isso me causou profunda dor, levar um escândalo à palavra do Evangelho. Até hoje pela manhã, eu dizia para mim mesmo que eu não me arrependia absolutamente de nada da minha conduta em relação àquele motoboy para defender a integridade do meu filho. Eu só me arrependia quanto aos palavrões. Até hoje pela manhã, o princípio da tarde, esse era o meu pensamento. Faria de novo, defenderia a integridade do meu filho de novo, porque eu educo meu filho não para ser intimidado pelas pessoas que de forma criminosa o intimide, mas conversando com uma pessoa que exerce grande influência espiritual sobre mim, naquele momento eu pensei, não, eu estou errado. Eu não deveria ter agido, respondido da mesma maneira para aquele motoboy. Jesus nos ensinou que se alguém bater na sua face, dê a outra face. Eu errei até nisso. Até na tentativa de defender o meu filho contra um motoboy completamente irresponsável, eu errei. Não era assim que eu deveria ter ensinado para o meu filho como deve agir um homem, sobretudo um homem de Deus. Eu deveria ter seguido o meu caminho, dito ao meu filho, filho, nunca haja dessa maneira, e seguido. Mas não, errei. E estou aqui para dizer ao meu público que errei. Porém, estou aqui também para dizer que o meu trabalho, a minha missão, aquilo que eu coloquei na minha cabeça como missão de vida no estado de Minas Gerais e no Brasil, que é lutar pelo direito das pessoas, lutar pelo direito do consumidor, eu jamais deixarei de fazê-lo por causa de um eventual tropeço que eu tenha cometido pelo meu temperamento explosivo. Por isso que não adianta diversos policiais militares e agentes do Estado virem aos comentários tentarem destruir e descredibilizar a minha imagem pública, torcendo que eu nunca mais me levante para fazer a defesa do consumidor e denunciar o arbítrio, a arbitrariedade, o comportamento completamente desrespeitoso com que eles têm agido contra o consumidor. Eu jamais deixarei de fazer o meu trabalho. A Rede Globo de televisão, ela pode, quando eu tropeçar, me colocar na sua primeira manchete, na tentativa também de descredibilizar o trabalho que eu faço aqui. Não me calarão, não farão com que eu desista da defesa e luta pelo direito que eu tenho feito aqui em Minas Gerais. As pessoas que seguem o trabalho sério que eu realizo sabem, sim, que eu sou essa pessoa temperamental. Sabem, sim, que eu sou um ser humano passível de errar. Só que eu tenho algo que talvez a Rede Globo de televisão e esses agentes públicos que estão aí tentando descredibilizar a minha imagem, talvez eu tenha algo que eles não tenham. Que é o quê? Sinceridade. Eu estou aqui para dizer que eu errei. Essa emissora publicou uma reportagem e não me procurou para que eu desse a minha versão. Disseram que procuraram. Eu não encontrei nenhuma mensagem da Rede Globo no meu Instagram, nas redes oficiais, nenhum dos meus assessores recebeu nenhum contato, os meus advogados não recebeu nenhum contato. Por quê? Porque a intenção não é fazer um jornalismo
que apure o que de fato aconteceu. Não, a intenção é servir aquelas pessoas, ao grande empresariado de Minas Gerais e a algumas instituições que querem descredibilizar o meu trabalho e destruir a defesa do consumidor. Não conseguirão. Eu mesmo estou aqui, depois de um processo de reflexão, para dizer: errei. Errei. Não que eu não estava certo no trânsito ali, na minha faixa preferencial. Eu estava completamente certo, inclusive o motoboy responde isso no vídeo, que ele não viu a parada. Eu fui, sim, no momento em que perdi a minha cabeça diante daquela atitude, daqueles gritos em relação a mim, vira homem, e todo tipo de xingamento, um celular a 5 centímetros do meu rosto, eu perdi sim a minha cabeça e agi de forma como ninguém deve agir. Porém, eu digo, a todos os abutres que estão rodeando a minha carne, na expectativa de disputarem a minha carcaça, vocês não conseguirão. Por quê? Porque vocês vivem de carcaça de seres mortos. Eu estou vivo. A defesa do consumidor está viva. A Ronda do Consumidor está viva. E o Ben Mendes está vivo. Por mais que depois da campanha que vocês têm agido para tentar descredibilizar o meu trabalho, eu tenha recebido diversas ameaças de morte, eu estou vivo e permanecerei vivo. Vocês não terão a minha carne e a minha carcaça para tripudiar em cima delas. Continuarei fazendo a defesa do consumidor. Continuarei agindo de forma a errei, reconheço o meu erro e avanço. Peço perdão de todo o meu coração à Igreja de Cristo no Brasil, que teve a sua imagem maculada por causa da minha atitude, que não condiz com a atitude de um verdadeiro cristão diante de uma perseguição. O cristão deve dar a outra face. Então eu peço perdão a todos os meus irmãos, todos os irmãos em Cristo, que levam com seriedade a mensagem do Evangelho, que eu de forma nenhuma sirva de tropeço à verdade bíblica que há na palavra do Senhor. Peço perdão à igreja, mas estou plenamente confiante, conforme diz o texto sagrado, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu sei que confessando o meu pecado publicamente, por Deus, eu serei perdoado. E eu estou vivo. Eu avançarei. De forma nenhuma, essas instituições sorrateiras que agem nas sombras, tentando silenciar trabalhos que sejam íntegros na defesa da população que mais precisa, jamais me silenciarão. Eu não tenho e não sou carcaça morta para vocês, abutres, disputarem o corpo. Eu estou vivo. De Minas Gerais, Ben Mendes, para a Ronda do Consumidor.